Dicas que te auxiliam na hora de comprar e vender um Fusion. Bom, eu tentei fazer um arquivinho aqui contendo algumas dicas. É claro que eu fiz uma introdução, contei um pouco da história do Fusion, como vocês podem ver aí, mas vou focar no que interessa mesmo, que são as dicas na hora de você avaliar, tanto na hora de vender quanto de comprar um Ford Fusion, beleza? Vamos lá. Então, além das vistorias que você costuma fazer, né, antes de comprar seu carro, eu tenho algumas sugestões próprias para o Ford Fusion. A primeira é ver se o carro tem as duas chaves. Se ele não tiver as duas chaves, já é um item bem sério a ser analisado, porque com as duas chaves você consegue fazer a senha da porta, com as duas chaves você consegue cancelar, criar e cancelar a MyKey, né? Que é um sistema da Ford. Já aproveitando, ver se tem a senha numérica ali do painel da porta, a senha da porta, né, para entrada e saída do carro. Verifica se o óleo do câmbio já foi trocado, que é uma troca elevada, né, o valor. E no Fuso, a gente, já participando de alguns grupos há muito tempo do Fuso, é recomendar trocar com 60 mil no máximo, assim, porque esse carro não foi um carro feito para o território brasileiro, um terreno tropical, né? Ele foi feito para a Europa, Canadá, Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem um clima tropical, muito quente. O carro não foi feito para cá, as estradas não são adaptadas para ele, enfim. Suspensão, galera. O Fuso não é um carro que dá para avaliar a suspensão dele só balançando o carro ou só subindo num elevador e balançando a roda. Ele, para você avaliar a suspensão dele de fato, tem que ser feito naquelas oficinas que tem aquele elevador Hood Car, que faz a simulação para ver se está tendo algum barulho, se os coxins estão bons, enfim, muita coisa. Verificar se você tiver um scanner para saber se a quilometragem é original. Se não tem o scanner, dá para avaliar assim, você olha a quilometragem que está no painel do carro e confere com, por exemplo, o estado de conservação dos bancos, os carpetes, os pedais, né? Dá para conferir assim, claro que não é preciso, mas dá também. Verificar se há alguma luz de erro no painel. Se você vai ligar o carro, vai funcionar ele um pouquinho, vai ver se vai acender alguma luz no painel. Nessa mesma linha, se você não tiver o scanner, você leva numa oficina e pede para verificar se está tendo algum erro no DTC, tá? É fácil, isso é fácil fazer. Leva no mecânico de confiança. Verificar as caixas de roda. Ver como é que está o estado, a situação. Por ali dá para ter alguma noção do cuidado que o proprietário tinha com o carro. Situação do veículo por baixo também. E aí você já verifica muita coisa, né? Ver se o carro raspou muito, ver se não sofreu nenhum dano grave. Eu recomendo também verificar o lote do motor, que apesar de hoje a Ford estar fazendo um sistema de troca mais fácil, ainda tem um preconceito com o motor do lote 910, que saiu no 2017 a 2019, tá? Não são em todos. Se ele tem o motor 910, verifica se a troca já foi feita. Se foi feita, ótimo, compra que o carro está com o motor zerado e vale muito a pena. É um Fuso, é um carrão. Se ele não tiver, aí você já verifica com a Ford, já pergunta se é possível trocar, o que você precisa na sua cidade. Mais uma dica, faça um teste no Park Assist. Esse sensor às vezes necessita de uma calibragem e por vezes esses carros lavados assim de qualquer jeito, com jatos d'água, às vezes danificam os módulos, o sistema e pode não funcionar. Então faz um teste. Já faz um teste também na partida remota, você pega a chave, aperta para trancar o carro, logo depois você aperta aquele botão de 2 vezes ali para acionar o motor do carro. Aí você vê se ele está funcionando, dependendo do ano ele liga resfriamento junto, em alguns ele liga até o aquecimento do volante. Outra dica, faça um teste na central multimídia, liga tudo, testa tudo, som, ar-condicionado, GPS, volume, rádios, USB e etc. E mais uma diquinha, faça um teste nos controladores elétricos dos bancos. O Fuso tem um banco, algumas versões até com 10 movimentos, com 10 posições, né? Faz um teste, porque qualquer coisa que você tem que trocar também é muito cara.
Já aproveita e verifica também o cinto de segurança do canto do banco traseiro, os dois, né, do lado direito e do lado esquerdo. Eles são infláveis. Se estão normais, você vai perceber que eles nunca foram ativados, ou se acontecer do carro bater, às vezes eles colocam um cinto comum. Verifica isso. Lá abre o porta-mala ali, confere o step, vê se está todo o conjunto ali, macaco, chave de roda, triângulo, etc. No porta-malas também, se você deitar o banco traseiro ali, aí acessar o porta-malas por ali, se você levantar o carpete, tem um funilzinho. Confere se ele tá lá também, que é um item que o tanque do Fusion, ele só acessa com esse funil aí. Caso você precise uma vez repor combustível, colocar aditivo, essas coisas, ele só acessa com esse funil, beleza? Vamos para mais. Verifica as aletas que ficam atrás da grade do para-choque se elas estão funcionando. É fácil, você liga o carro ali, ó, em poucos segundos ela vai começar a se movimentar. Você desligou, passou um pouquinho, elas vão tipo fechar. É importante ver isso, que isso faz parte do sistema de resfriamento do carro também, né? Verificar os faróis, se eles estão com aqueles pinguinhos de água ali, o famoso suor. Se eles estão com esses pinguinhos de suor é porque eles estão com a vedação ruim, tá? Pode ter sido batido, reformado, essas coisas todas. Verificar a situação do para-choque por baixo ali, dos paralamas, porque o Fusion é muito baixo, então ele rala com facilidade em quebra-molas, em qualquer obstáculo um pouco mais alto. Verificar se o para-choque está bem fixado, verifica se as presilhinhas estão no lugar, se os parafusos embaixo do para-choque estão todos fixados, porque como ele é muito baixo, ele raspa muito, então às vezes essas presilhas estão quebradas. Verifica o estado de conservação dos bancos de couro, porque eles também vão definir a conservação, a quilometragem do carro, por eles dá para saber muita coisa. Aí você já aproveita e verifica o alinhamento dos paralamas, verifica o alinhamento dos faróis, né? Se eles estão bem alinhados certinho, se não tem sinal que já foi mexido. E verifica também se as porcas das rodas não estão espanadas. O Fusion ele trabalha com a porquinha que tem uma capinha de alumínio, essa capinha espana. Aí agora a gente verifica também o teto solar, os movimentos de ir e vir, né? E eu recomendo, sei que nem sempre vai ser possível, mas pega um copinho de água e joga ali no cantinho do teto solar com ele aberto, para ver se as canaletas não estão entupidas, porque isso pode danificar o forro, pode molhar ali o sistema, enfim. Tem uma série de fatores. Se o Fusion for EcoBoost ou AWD, verificar se no para-choque traseiro tem as duas saídas de escape. Os turbos têm esse diferencial, o escape duplo, tá? Se ele não tiver, pode ser que ele tenha sido trocado já, pode ter batido, né? Verificar se o carro está com a bateria de 60 amperes e 600 cca, porque por vezes esses carros, por exemplo, que ficam em agência, eles vão acabando a bateria e o vendedor não entende muito, ele põe a primeira bateria que ele acha na frente. Aí você leva o carro, passa uma semana, seu carro começa a apresentar erros no painel porque a saúde da bateria tá abaixo, tá? Muito importante também. E uma última dica minha é que você pode verificar o marcador do combustível para saber se o carro tá beberrão ou não. Porque alguns desses carros, desde zero, eles apresentaram um consumo elevado, mais elevado do que o manual recomenda, né? E aí é alguma avaria. Portanto, se ele está fazendo muito menos que 7 é uma média comum no Ford Fusion, no Turbo, por exemplo, ele está com alguma avaria em sistema. E se não foi resolvido nos recalls e nas reclamações do cliente, é porque não tem jeito. Beleza? Então essas foram as dicas para quem quer comprar. Vou fazer um outro vídeo para não ficar tão longo de quem quer vender. Beleza? E no final vou colocar uma cortesiazinha que eu fiz, que é um checklist. Você imprime essa folhinha, esse checklist, e aí toda vez que você for comprar ou vender um carro, você marca, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.